Há alguns meses, construí um gabinete com filtro em volta do extrator de pó HVLP, para conter totalmente as partículas de poeira em suspensão que eram constantemente expelidas pelo saco, e instalei dutos para a serra de bancada e a desempenadeira. Infelizmente, isso não está funcionando bem. E embora eu não goste de mudar essa configuração tão cedo, vejo que é necessário por 3 motivos. Primeiro e mais importante, o extrator de pó de um cavalo de potência simplesmente não parece ser potente o suficiente. Desde que atualizei minha desempenadeira recentemente, ele realmente sofre quando a máquina está no modo de desengrosso. O manual indica que é necessário um fluxo de ar de 20 metros por segundo, e o meu extrator está conseguindo apenas cerca de 12. Trocar o saco do extrator já era frustrante antes de construir o gabinete, e agora está ainda pior. Acho que há uma solução sem saco bem melhor para isso. Em terceiro lugar, notei ao trabalhar em um projeto recente que o gabinete limita o espaço de entrada e saída da máquina. Pesquisei online por extratores mais potentes e encontrei máquinas de 2 cavalos de potência dentro do meu orçamento de menos de 500 libras. E, o mais importante, todas funcionam em tomadas comuns de 13 amperes. E eu queria um filtro de cartucho para melhorar o fluxo de ar e a filtragem, o que me deixou com uma opção, o CIP01992. Acho que vale a pena destacar aqui que, pelo que eu sei, todas as máquinas que aparecem na tela agora usam o mesmo tamanho de filtro de cartucho, e a CIP vende esses filtros separadamente, então vale a pena fazer umas contas para conseguir o melhor negócio. Acabei optando pelo CIP-1992 mesmo, e para ser totalmente transparente, essa máquina foi um presente da CIP para mim. Não vou instalar isso de forma convencional e a CIP não sabe, então espero que não se importem. Digo que não vou instalar de forma convencional, mas acho que vou instalar assim mesmo para testar o fluxo de ar e comparar com meu antigo exaustor, para ver se este atende minhas necessidades. A montagem da máquina é rápida, fácil e autoexplicativa, e a CIP também fornece um manual decente. Eu mencionei antes o quanto eu odeio colocar sacos plásticos na parte de baixo dos exaustores, e minha missão é montar tudo de um jeito que eu não precise mais fazer isso no futuro. No entanto, vale ressaltar que o saco de tecido fornecido com este exaustor tem uma costura na parte superior para acomodar aquela cinta de mola, o que realmente torna muito mais rápido e fácil de colocar em comparação com aqueles sacos plásticos horríveis dos quais eu quero me livrar. Estou analisando o filtro de cartucho. As dobras superiores são fixadas por resina para não deformar. Um detalhe interessante: 2 abas de borracha, acionadas por uma alavanca no topo, limpam as pregas do filtro. Há uma faixa de vedação autoadesiva fornecida na caixa para ajudar a vedar tudo quando o filtro é colocado em cima. E aqui está a minha única, e acho que a única, reclamação que consigo encontrar sobre esta máquina. Mesmo com a vedação adicionada e a cinta ajustada o mais apertado possível, o cartucho ainda parece ficar solto demais para o meu gosto. Ele ainda sai com facilidade. Acho que deveriam fornecer uma vedação mais grossa e firme na caixa ou redesenhar o filtro de cartucho para melhor encaixe. Por enquanto vou conviver com isso e ver se terei problemas com ar e poeira escapando após algum tempo de uso. Liguei o aparelho e fiquei agradavelmente surpreso com o motor é silencioso. E a sucção parecia excelente. Tentei testar o fluxo de ar, mas estava tão forte que o anemômetro girava rápido demais e não dava leitura. Isso é um bom sinal. Preciso desmontar o armário e remover o exaustor antigo para dar lugar ao novo. Antes disso, vou limpar bem o filtro de cartucho do meu exaustor antigo de 1 cavalo de potência, pois quero comparar as 2 máquinas lado a lado. Então estou aqui com o pequeno e o grande. Quis colocar esses 2 lado a lado só para você ter uma ideia do tamanho desse negócio. Ele é muito maior que o Charmwood. Escolhi o Charmwood pelo tamanho compacto, mas ele não atende às necessidades. O fluxo de ar no extrator de 1 cavalo de potência mede cerca de 27,5 metros por segundo na saída e 24,5 no final deste trecho de 2 metros da mangueira flexível. Mas, com o novo extrator, novamente, não consigo obter uma leitura porque ele é potente demais, mesmo depois de adicionar a mangueira flexível. Então, vou fazer mais alguns testes mais tarde no vídeo. Então, vou configurar o novo extrator como um sistema de 2 estágios.
Se você ainda não está familiarizado com o que é isso, acho que será mais fácil para mim explicar quando tudo estiver montado. Vou precisar de mais alguns componentes para montar. O primeiro deles é este grande barril de plástico. Eu queria um de metal originalmente, parecido com o que uso no meu aspirador de pó. Você consegue aqueles grandes de 210 litros por quase nada, mas eu não queria nada tão grande. E para conseguir um de cerca de 100 litros, vai sair por umas 90 libras, o que é simplesmente demais. Então eu fiquei com este aqui, que custa 46 libras e tem 150 litros, mas ele é bem fino e bastante alto, que era o que eu queria. Eu também peguei esse barrilzinho de 20 litros. Obviamente, explicarei para que servem esses itens conforme avançamos. Esse ciclone de 100 milímetros foi enviado pela Axminster e acredito seja o único desse tamanho disponível no Reino Unido. Se estiver errado, me corrija nos comentários. E obviamente eu já limpei um espaço aqui no canto, mas suspeito que vou ter que limpar isso aqui também. Na verdade, quanto mais eu olho, mais acho que é inevitável. Então, é melhor eu tirar isso daqui também. Primeiro, farei uma base móvel usando alguns rodízios fixos que sobraram na oficina. Sobre isso, coloco uma peça de 4 milímetros de chapa de fibra dura como espaçador temporário. Depois, meu barril grande. E por fim, o ciclone sobre a tampa do barril. E eu já preparei um pedaço de duto de 100 milímetros colado com cola quente para me ajudar a definir a posição onde o ciclone vai precisar ficar. Esse tubo ficou folgado no ciclone, por isso uso fita adesiva reforçada para vedar. O tubo que uso aqui, de 100 milímetros, é comum e costuma ser usado em sistemas de ventilação, pelo que sei. Eu ajusto um nível a laser na altura da borda, que fica ao redor do meio do ciclone, marco isso na parede e depois desmonto o ciclone. O ciclone possui uma junta de borracha entre as partes, garantindo vedação. Com ripas de cama reaproveitadas, farei um suporte simples para envolver e sustentar a base do ciclone. Também preciso medir a distância em que o ciclone deve ser colocado em relação à parede e posso marcar isso para saber onde cortar o excesso. Achei um compensado de 18 milímetros e vou cortar entalhes para encaixá-lo entre os trilhos. Para finalizar o suporte, só faltam algumas peças de apoio diagonais. E posso aparar o excesso. Parece funcionar. Agora vou colocar o ciclone no barril. Há uma junta de borracha fornecida que posso usar para furar os buracos e uso parafusos, porcas e arruelas M6 para fixá-la. Descobri que deveria ter fixado a tampa do barril enquanto o ciclone estava no suporte, pois agora não encaixa mais. Felizmente, a cola não havia secado. Então, bastou soltar alguns parafusos e recolocá-los. Agora posso me livrar do meu espaçador temporário e, no futuro, para esvaziar o barril, é só tirar a base móvel para que o barril desça e colocá-lo de volta depois de esvaziado. Depois, monto o motor acima do ciclone, desparafuso e faço medições precisas para alinhar a saída ao bocal do ciclone. Vou começar montando-o em um pedaço de compensado. Usei uma broca chata para fazer rebaixos e dar espaço às porcas e arruelas. Estou fixando um sarrafo na parede para ajudar a sustentar, pois é muito pesado. Aqui também só tenho um montante na parede. Então, coloquei um parafuso grande e robusto para conseguir a fixação mais forte possível. Foi aqui que tudo começou a dar errado. Estou levantando o motor para marcar onde furar outro parafuso grande e depois preciso abaixá-lo para fazer o furo. Ele é bem pesado e fico inclinado sobre o ciclone e o barril, o que não é nada seguro. Sinceramente, teria sido bom ter mais uma ajuda aqui. Enfim, consegui encaixar, mas ao me afastar, percebi que estava torto, apesar de ter usado um nível a laser para alinhar o suporte. A peça de compensado onde montei o motor não tinha borda em esquadro e eu não tinha energia para desmontar tudo de novo. Coloquei uma cunha de qualquer jeito por baixo. Ficou horrível, eu sei.
mas pelo menos está reto. Vou arrumar isso outro dia. A entrada do motor mede cerca de 5 polegadas, ou aproximadamente 125 milímetros, e eu preciso reduzir para 4 polegadas para encaixar no Ciclone. Eu comprei um desses anéis redutores, mas ele fica um pouco folgado. Suave. A fita gaffer salvou o dia de novo, e agora está bem ajustado, posso conectar ao Ciclone. Interessante que pensei em testar de novo o fluxo de ar para ver quanto o Ciclone o reduz, e como verá aqui, parece ser bastante. Vou fazer mais testes sobre isso mais tarde, no vídeo, para chegar a alguns números concretos. O próximo componente é a peça onde o filtro de cartucho fica apoiado. Posso dispensar o saco, pois vou usar meu barril pequeno. Quero reforçar a tampa, então adiciono um compensado de 18 mm curto e modelo para encaixar justo dentro da borda, sobre a tampa. Uso mais silicone aqui para vedar hermeticamente. E posso fixá-lo com parafusos. E posso fazer um furo no meio. Aqui estou avaliando onde isso deve ser posicionado em relação à saída do motor e medindo a distância. Eu sabia que essa peça ficaria um pouco sobre a janela, mas estou tranquilo. Esse MDF é onde o componente ficará, e quero deixar espaço ao redor. Então, risco uma linha com um dominó. Depois posso centralizar a tampa do barril no MDF, marcar o contorno do buraco, cortar e montar as duas peças. Quero moldar outro pedaço de MDF para encaixar por dentro, vedar tudo e deixar hermético. Mas foi complicado porque esse componente do extrator não é muito rígido. É um pouco frágil, então nem sempre forma um círculo perfeito. E moldar algo para encaixar levou tempo, pois precisei ir removendo pequenas quantidades até encaixar. Essa peça, então, também faço nela o mesmo recorte. E aí eu posso fixá-la na face superior desse suporte. Adiciono bastante silicone, criando uma camada grossa para fixar por dentro e por fora. O silicone vai levar um dia inteiro para curar. Então passei o resto do tempo instalando dutos e registros de ar. Usei um tubo flexível para encaixar atrás do Ciclone. Não havia espaço suficiente para o tubo de PVC. Deixarei abaixo um link de vídeo mostrando como faço meus registros de ar artesanais, caso queira ver. Estou apenas reutilizando os que já fiz. Fiz um corte ao longo deste pedaço de tubo só para esconder a emenda com fita gaffer. No dia seguinte, o silicone estava firme. Não preciso de mais fixação. Fiz mais suportes para sustentar este componente. Ele não é tão pesado, mas suportes em 45 graus garantem firmeza. Vou cortar parte da moldura da janela para ficar rente à parede. O filtro de cartucho é colocado em cima. E o barril fica embaixo. Depois, um pequeno tubo flexível liga os dois componentes. Vou recolocar os parafusos neste componente para vedar e manter hermético. Fiz um furo de 40 milímetros na tampa do barril grande para criar uma janela e ver quando ele estiver cheio, assim sei quando esvaziar. Cortei um pedaço de acrílico e vou encaixá-lo com mais silicone. E alguns parafusos pequenos. Montei novamente meu aspirador de pó e comecei a trabalhar nisso. Então, essa coisa que acabei de construir com MDF de 24 milímetros parece bem simples, mas na verdade eu pensei bastante nela. Acho que vai resolver 4 problemas para mim. Vai me dar um lugar para guardar minhas caixas de ferramentas Pack-Out. Me dá uma plataforma elevada para colocar meu aspirador de pó. Também me permite ter espaço extra de entrada e saída na plaina, como você pode ver, porque é mais baixo do que a própria mesa da plaina. Embora eu tenha acabado de perceber que, quando eu estiver desengrossando, isso vai atrapalhar. Droga! Certo, agora eu tenho pouco menos de 2 metros de espaço de entrada e saída.
O quarto ponto é ter mais superfície plana para apoiar objetos. Mas isso foi bastante reduzido. Aqui está a tubulação do meu sistema de extração a vácuo. Tudo instalado e pronto para usar novamente. Então, só para explicar como esse sistema de 2 estágios deve funcionar, basicamente, as aparas da plaina e o pó de serra da serra vão entrar pela tubulação no ciclone e a grande maioria vai girar em alta velocidade pelo ciclone e cair no tambor grande. Obviamente, a sucção vem do impulsor no motor aqui em cima, e algumas das partículas menores e mais finas de poeira vão passar para esta parte. E o ar é expelido do motor através deste filtro de cartucho. Então, depois de um tempo, esse filtro vai acumular algumas pequenas partículas de poeira que eu posso limpar usando a alavanca do filtro. E essas partículas finas de poeira devem então cair no tambor. Adicionar esse ciclone faz com que o filtro de cartucho entupa bem menos, reduzindo a necessidade de limpeza e manutenção frequentes. E também um fluxo de ar melhor para o sistema como um todo, porque um extrator só consegue sugar tanto quanto consegue expelir. Se o cartucho estiver sempre cheio de poeira, isso prejudica a sucção ou o fluxo de ar da máquina. Outra opção para instalar um sistema de 2 estágios, como este, é simplesmente dispensar completamente esta parte aqui e direcionar o fluxo de ar do motor diretamente para o lado de fora. Isso economiza espaço, pois não é preciso tanto volume na oficina e permite que o extrator remova o ar eficientemente. Mas há algumas desvantagens a considerar. Se o seu espaço de trabalho fica perto de vizinhos ou pedestres, você basicamente vai estar poluindo o ar ao redor deles. E também, se você aquece sua oficina, todo o ar aquecido do seu espaço de trabalho vai ser sugado pelas máquinas e expelido para fora. O ambiente de trabalho pode esfriar rapidamente. Além disso, lembre-se da poluição sonora, que também deve ser considerada. Veja como está a tubulação do meu serrote de bancada agora. Antes das alterações, o fluxo de ar era cerca de 13 metros por segundo. Após as mudanças mostradas no vídeo, passou para 20,5. E aqui está a tubulação para desempenadeira e desengrossadeira, que tem tubo flexível suficiente para eu alternar entre o modo desempenadeira e desengrossadeira. Antes, o fluxo de ar era cerca de 12 metros por segundo, e agora está em 21 metros por segundo, acima dos 20 metros por segundo, recomendados pelo manual da minha desempenadeira e desengrossadeira para essa máquina. Queria fazer um teste prático. Aqui estou passando uma tábua pela desempenadeira várias vezes. E antes da atualização, a extração era pior nesse modo. Então, espero que agora não haja tantos cavacos. Na mesa tem alguns, e embaixo, poxa. Vou testar o desengrossador, que antes da atualização do extrator funcionava razoavelmente bem, ou pelo menos melhor do que no modo desempenadeira. Aqui estão os resultados. Não posso deixar de me sentir um pouco decepcionado com este experimento. Eu esperava resultados melhores e fico me perguntando quanto disso se deve à perda de fluxo de ar causada pela adição do ciclone. Improvisei este aparelho temporário para testar o fluxo de ar, primeiro com o ciclone e depois sem ele. Com o ciclone conectado, as leituras estavam em média 20,4. E vou repetir o mesmo experimento com o mesmo comprimento de tubo. Mas desta vez, o ciclone não está conectado. Sem o ciclone, estava em média cerca de 30, que parece ser o limite deste anemômetro. Isso indica uma perda de 32% no fluxo de ar. Percebi que a quantidade de dutos não influencia tanto o fluxo de ar quanto pensei, mas incluir um ciclone impacta muito mais do que esperava. Ou você tem a conveniência de um ciclone ou um bom fluxo de ar. Não dá para ter ambos, a menos que o extrator seja extremamente potente. Então, em teoria, este tambor deveria ter capturado a grande maioria do pó e dos cavacos. Sim, parece que realmente capturou. E este tambor deveria ter muito pouco dentro. E tudo isso parece funcionar incrivelmente bem. Mal consigo ver um traço de pó ali, então suspeito que não vou precisar esvaziar este aqui com muita frequência. Mas vou dizer que não é nada fácil encaixar isso de volta. Você meio que precisa de 3 mãos para fazer isso com facilidade. Não sabia se precisaria instalar uma válvula de alívio de pressão no tambor para evitar implosão quando as 2 comportas estivessem fechadas. Mas descobri que isso não é um problema. Vou te mostrar o que quero dizer. No momento, esta comporta está fechada e esta aberta. Mas se eu fechá-la, tudo fica tranquilo. Provavelmente porque é um sistema de baixa pressão.
Se eu repetir o experimento com meu sistema de vácuo de alta pressão, você verá que isso ocorre. Como uso um barril de metal, implosão não é problema. Agora só preciso esperar o eletricista instalar o controle remoto, assim poderei operá-lo à distância sem precisar alcançar. Agradeço ao Scott Skelton pelos conselhos sobre este projeto em um fórum de marcenaria. Não sei se está assistindo, mas obrigado. Obrigado também a Axie X Minster e a CIP, e obrigado por assistir.